Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula com o seu professor Heber Barbosa. Hoje nós iremos realizar um resumão, uma síntese do tema Teorias e Modelos Atômicos, servindo esse resumo como fundamentação teórica para a nossa sala de aula invertida. Bem, gente, então, em nossa revisão acerca das teorias e modelos atômicos, nós vamos realizar uma passagem pelos filósofos gregos. Como vocês bem sabem, na Grécia, o filósofo Aristóteles, ele realizou a união dos pensamentos de Tales de Mileto e Heráclito. Quando eu digo assim na minha aula, você já sabe, é porque este vídeo é um resumo de vários outros vídeos que você já assistiu. Então, nos vídeos que você teve a oportunidade de presenciar acerca desses temas, você lembra que Aristóteles, ele uniu os pensamentos de Tales, de Heráclito, e unindo os pensamentos de outros filósofos, Aristóteles propõe que a matéria é constituída por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Todavia, na Grécia, nós encontramos Leucipo e Demócrito, que foram os 2 filósofos que defenderam o pensamento que traz toda a matéria formada por partículas indivisíveis, denominadas átomos. Ou seja, na visão de Leucipo e Demócrito, todo tipo de matéria teria um átomo específico, e átomo seria a menor unidade de cada tipo de matéria, segundo Leucipo e Demócrito. Ou seja, o termo átomo significa a, que quer dizer não, tomo, que significa partes ou divisões de algo. Então, esse termo átomo surgiu na Grécia com Leucipo e Demócrito, se referindo, ao pensamento filosófico que apresentava a possibilidade da matéria ser formada por minúsculas partículas indivisíveis, inquebráveis. Todavia, na Grécia, não prevaleceu o pensamento de Leucipo e Demócrito. Na Grécia, prevaleceu o pensamento de Aristóteles, que toda matéria é formada por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Átomo quer dizer indivisível, segundo Leucipo e Demócrito. Prosseguindo, após a época dos gregos, a próxima época relacionada com a busca pelo conhecimento da natureza da matéria é a época dos alquimistas, que inclusive eles são os antecessores, da química. A alquimia, ela tinha objetivos que não trazem valor para o conhecimento científico. A alquimia, ela logo de cara não é química, ela é um processo filosófico, tem a ver com misticismo, mas a alquimia logo de início não é química. É importante que você saiba que a alquimia se distancia de ciência, se distancia de química, porque para a alquimia, espírito e matéria seriam a mesma coisa. A alquimia tem objetivos fúteis, objetivos banais: transformar metais em ouro, com a pedra filosofal, elixir da longa vida, onde você teria vida eterna, lógico, caso não sofresse nenhum acidente, teria vida eterna. Então, essa tela mostra, em linhas gerais, os objetivos da alquimia, deixando como ponto principal o fato de que a alquimia não é química. É importante ainda entender o porquê que a alquimia não é química, quais as diferenças entre alquimia e química. A alquimia, ela está baseada, como eu falei quase agora, em objetivos fúteis, não importando a propagação do conhecimento. Ou seja, quando o alquimista ele gerava algum conhecimento, alguma descoberta, ele não propagava esse conhecimento.
E ainda, a alquimia, a química procura gerar conhecimento para compreender a natureza. Já a alquimia procura benefícios próprios, riqueza, longa vida, ou seja, o alquimista pesquisa algo para si, enquanto a química procura gerar conhecimento para a compreensão da natureza e compartilhar esse conhecimento, né, e contribuir para a construção de um bem comum. São as diferenças principais entre alquimia e química. Nós temos ainda aqui os mais famosos alquimistas, que é o Roger Bacon, né, que ele é sempre citado entre os alquimistas por ter elaborado a fórmula da pólvora, e o mais famoso dos alquimistas, o Nicolau Flamel, que foi o único a obter a fama. Não estamos dizendo que ele conseguiu, mas ele obteve a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro, produzir elixir da longa vida. Então aqui estão os dois mais famosos alquimistas, Roger Bacon e Nicolau Flamel. Contribuições da alquimia para a química, nós podemos dizer que a alquimia ela descobriu vários elementos químicos. Os químicos aprenderam com os alquimistas a preparar, produzir ácidos minerais. Isso, a síntese de novas substâncias, a síntese de ácidos minerais, construíram os primeiros instrumentos e vidrarias de laboratório. Por exemplo, o processo de destilação, ele foi arquitetado pelos alquimistas. A destilação, por exemplo. Então, vidrarias de laboratório, muitas foram herdadas dos alquimistas. Forneceram os fundamentos necessários para que fosse constituída a química moderna. Ou seja, a alquimia não é química, mas muitos fundamentos para a química moderna surgir vieram sim da alquimia. Dando sequência ao nosso estudo, então temos agora a teoria atômica de Dalton. Então Dalton, juntamente com Lavoisier, eles rompem com a alquimia e entra a era da química. Então, a teoria atômica de Dalton, ela está baseada no conceito grego de indivisibilidade, ou seja, Dalton traz de volta a ideia de a matéria ser formada por partículas minúsculas que não se dividem. Essa ideia dos gregos, Dalton traz de volta. Átomos de um mesmo elemento químico, segundo Dalton, eles seriam idênticos em tamanho e massa. É bom lembrar que quando a química nasce, já existe um consenso de que a natureza é formada por elementos químicos. Acontece que Dalton ele afirma que esses elementos são caracterizados por átomos. Cada elemento tem o próprio tipo de átomo, diz a teoria atômica de Dalton. Átomo é visto por Dalton como uma esfera maciça, compacta, coesa, uma esfera indivisível, inquebrável. Ainda, átomos, segundo Dalton, eles são semelhantes a bolas de gude, ou então, por que não dizer, bolas de bilhar, não é? Porém, indestrutíveis. Não é? Dalton já falava que átomo não se destrói, átomo não pode ser criado, os átomos apenas existem na natureza. É bom lembrar que Dalton também afirma que os átomos, sejam iguais ou sejam diferentes, eles podem se combinar. Átomos se combinam. E essa combinação de átomos é chamada molécula. Lembrando que a palavra molécula ela foi proposta por Amadeu Avogadro pela primeira vez. Molecular, uma expressão proposta por Amadeu Avogadro. E Dalton contribuiu para o surgimento do conceito de molécula. Quando Dalton fala de átomos que se combinam, então Avogadro diz: átomos combinados serão chamados de moléculas. A combinação de átomos são as moléculas. É bom lembrar ainda que a teoria atômica de Dalton ela traz aspectos positivos. Não foi uma teoria perfeita, mas teve aspectos positivos. Por exemplo, Dalton ele ajudou cientistas, como Avogadro, por exemplo, o aluno, a compreenderem como ocorrem as transformações químicas. Isso mesmo. Dalton permitiu aos cientistas da época entender como reações químicas acontecem. Por exemplo, eu farei
uma ilustração. E a ilustração que eu falei fala sobre a formação da água a partir da explosão do gás hidrogênio em presença de oxigênio, que é uma reação química. A água é formada a partir da queima do gás hidrogênio, né, consumindo, logicamente, oxigênio. Então, Dalton explica que gás hidrogênio é formado por átomos, gás oxigênio é formado por átomos combinados. E esses átomos podem se separar. Olhem bem essa animação, que os átomos não foram destruídos. Perceba que as moléculas foram quebradas, mas átomos não são quebrados. Os átomos se separam e permanecem existindo. E esses átomos, eles sofrem uma nova combinação. Então surgiu a água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio. Então, em síntese, o que Dalton trouxe de positivo com a sua teoria atômica foi explicar como as reações acontecem, que certos reagentes podem formar produtos. Reagentes formam substâncias novas, utilizando os mesmos átomos que haviam nas substâncias anteriores. Então, com a teoria atômica de Dalton, foi possível entender a lei da conservação da massa de Lavoisier, que Lavoisier diz que a massa das substâncias que reagem é igual à massa das substâncias formadas. E por que a massa é a mesma? Porque os átomos são os mesmos. A matéria se conserva porque a quantidade de átomos sempre se conserva. Aspectos negativos da teoria atômica de Dalton. Dalton não explica, minha gente, a existência da natureza elétrica. Na época de Dalton, lâmpadas já eram fabricadas. A eletrização era um fenômeno conhecido. E Dalton não associava ao átomo a natureza elétrica da matéria. Foi a grande falha histórica da teoria atômica de Dalton. Então nós temos a chegada da teoria atômica de Thomson. Inclusive essa foto com esse pudim, você vai entender daqui a pouco porque a teoria atômica de Thomson é comparada a esse pudim. Então, para que você entenda a teoria atômica de Thomson, primeiro é fundamental você ter noções acerca de como o elétron foi descoberto. Então, a descoberta do elétron, ela começa com Crookes. William Crookes foi um cientista que fabricou lâmpadas com baixa pressão de gases. Lembrando, estudante, você não tem que ser perito em lâmpadas elétricas, mas pelo menos você pode saber, aluno, que toda lâmpada tem dois polos. A lâmpada tem um cátodo e a lâmpada tem um ânodo, tá ok? Isso você pode lembrar. Lâmpada tem cátodo e tem ânodo. Então Crookes, ele fez uma lâmpada com baixa pressão gasosa dentro da lâmpada. E no experimento que ele fez com essa lâmpada, ele percebeu uma luminosidade saindo do cátodo. Então essa luminosidade foi chamada raios catódicos, porque são emitidos pelo cátodo da lâmpada. Lâmpada esta chamada ampola de Crookes, do cientista William Crookes. Então, o nosso colega Thomson, ele usou a ampola de Crookes para fazer experimentos e investigar o que seria essa luminosidade. No primeiro experimento, Thomson ele colocou um anteparo na frente dos raios catódicos. E esse anteparo, quando teve a incidência da luminosidade, gerou uma sombra. Isso mostrou que os raios catódicos eles se propagam linearmente. Um segundo experimento realizado por Thomson, utilizando a ampola de Crookes, ele colocou um brinquedinho dentro da lâmpada, uma ventoinha, alguns chamam catavento, vamos chamar ventoinha, um brinquedo que gira. E quando a luminescência bateu na ventoinha, ela girou. Então Thomson percebeu que essa luminosidade não é luz, ela é partícula
partícula, porque bate e faz movimentar o brinquedo. Então, com esse experimento que você está visualizando neste vídeo, Thomson descobre que os raios catódicos eles apresentam massa. Em seguida, temos aqui um outro experimento, onde Thomson submeteu os raios catódicos à ação de uma placa positiva e uma placa negativa. Então, ao atravessar as placas positiva e negativa, perceba que essa luminosidade foi puxada para o polo positivo. Então, Thomson já sabia que essa luminosidade eram partículas. E agora Thomson descobre que essas partículas apresentam carga negativa. Então, sendo assim, com esse experimento, Thomson descobre que os raios catódicos são partículas de carga negativa. Partículas essas que foram denominadas de elétrons. Então, estudante, você tem aqui uma imagem que simboliza a teoria atômica de Thomson. Essa esfera laranja em cor fantasia. Essa esfera laranja, ela simboliza o átomo com carga positiva. E as esferazinhas azuis estão ilustrando os muitos elétrons presos na estrutura positiva do átomo. Para Thomson, o átomo era uma esfera de carga positiva, incrustada por minúsculas partículas de carga negativa, que são os elétrons. E no todo, a carga do átomo é nula. O átomo é eletricamente neutro, porque as cargas negativas anulam a carga positiva desse átomo. Lembrando, aluno, que a teoria atômica de Thomson fala da existência de elétrons, não fala da existência de prótons. Thomson não conhecia prótons. Para Thomson, a carga positiva do átomo era o átomo que seria uma massa positiva. E nessa massa positiva haveriam partículas minúsculas de carga negativa, que são os elétrons. O grande mérito da teoria atômica de Thomson foi associar a condutibilidade elétrica aos átomos. Isso mesmo, eletricidade está relacionada com os elétrons que existem dentro do átomo. Foi um grande mérito da teoria atômica de Thomson. Dando sequência ao nosso estudo, você encontra aqui novamente a foto de um pudim de passas, ok? Então essa imagem, ela ilustra o átomo segundo Thomson, onde a massa do pudim seria a massa do átomo. E as passas são os elétrons. Pode ver, gente, que tem passa dentro da massa do pudim. Thomson dizia isso, que elétrons estavam dentro da massa do átomo. Também teriam elétrons, segundo Thomson, viu? Também haveriam elétrons na superfície do átomo, mas haveriam elétrons presos dentro da massa do átomo. Pudim de passas é a maneira como historicamente e popularmente ficou conhecida a teoria atômica de Thomson. Então, nós passamos agora a fazer uma reconstrução do conhecimento voltado para o modelo atômico de Rutherford. Quando eu falei aqui, aluno, reconstrução do conhecimento, é para substituir aquela expressão revisão. No lugar de revisão, eu acho eloquente você dizer reconstrução da aprendizagem. Então, modelo atômico de Rutherford, que você pode perceber que é um modelo comparado com o sistema solar. Por quê? Então eu trago para você aqui uma imagem GIF, certo? E essa imagem descreve o experimento de Rutherford. Esse experimento foi o seguinte, aqui você tem uma caixa de chumbo contendo um material radioativo, que é o polônio. O polônio está aqui dentro. O polônio emite radiação alfa, radioatividade do tipo alfa. Depois você terá uma videoaula minha falando sobre radioatividade, ok? Então, aqui está uma caixa de chumbo contendo polônio, que emite radiação alfa, e essa radiação alfa vai bombardear uma fina lâmina de ouro.
E quando a radiação alfa bate na lâmina de ouro, então ela pode atravessar, ela pode ricochetear, ok? E para perceber o espalhamento da radiação alfa, Rutherford colocou esse anteparo, ok? Que surge esses brilhos quando a radiação alfa incide nessa lâmina, ok? Então, aqui nós temos um anteparo fluorescente de uma substância sulfeto de zinco para percepção do espalhamento das partículas alfa. Então, estudante, se você observar bem essa imagem aqui, essa animação, a maior parte da radiação passa direto, mas tem um pouquinho de radiação que volta. Então, observando o Rutherford, que a maior parte da radiação atravessa a lâmina, atravessa, e um pouquinho volta, ele mudou a visão do homem acerca do átomo. Então, observando o espalhamento das partículas, Rutherford revolucionou a concepção de átomo. Então, segundo Rutherford, o átomo tem duas regiões, um núcleo central, e em todo o núcleo uma região gigante, chamada de eletrosfera, ok? Então, dentro do núcleo do átomo, o núcleo e eletrosfera, dentro do núcleo do átomo, segundo Rutherford, nós temos os prótons, que são partículas positivas descobertas pelo próprio Rutherford, com a ajuda do cientista Eugen Goldstein. Ele contribuiu para a descoberta dos prótons, mas quem efetivou definitivamente a descoberta, a existência das partículas positivas prótons foi Rutherford. Lembrando que devemos dar um mérito também a Eugen Goldstein, como se fala na descoberta do próton. Então, segundo Rutherford, o núcleo tem partículas positivas e algo mais além das partículas positivas. Esse algo mais são os nêutrons. E Rutherford, não foi ele que descobriu os nêutrons. Rutherford sabia que no núcleo haveriam prótons positivos, certo? E algo mais. Agora, que esse algo mais seriam partículas sem carga, partículas neutras, não é? Isso aí foi descoberto por James Chadwick. James Chadwick é quem descobriu os nêutrons, mas Rutherford já tinha proposto que no núcleo haveriam partículas positivas e algo mais. Apenas repetindo, e James Chadwick descobre o que é esse algo mais, que são os nêutrons. Então o núcleo, repetindo, ele tem prótons e o núcleo tem nêutrons. Já a eletrosfera, ela tem somente os elétrons, que são as partículas negativas, descobertas por Thomson, ao estudar os raios catódicos que haviam sido descobertos por Crookes, William Crookes, ok? É importante que você assista essa aula, escrevendo um resumo no seu caderno, para depois responder o quiz, que é enviado juntamente com esse vídeo. Então, eu trago agora para vocês um pequeno problema que foi proposto pelos cientistas colegas de Rutherford. Que Rutherford ele afirma que o elétron gira livremente, o elétron gira em torno do núcleo. Essa é a proposta de Rutherford. Inclusive, aluno, para que você tenha uma ideia mais clara de que os elétrons giram em torno do núcleo, desses 3 elétrons aqui, eu vou pegar um deles, esse, e vou fazer ele se mexer, tá legal? Vou fazer só esse elétron se mexer, para você entender o que Rutherford quis dizer, que elétrons giram em torno do núcleo. A animação está acontecendo, veja, o elétron se mexendo, aluno, veja, o elétron se mexendo. Essa é a proposta de Rutherford, que elétrons se movimentam livremente em torno do núcleo. Proposta de Rutherford, ok? Uma coisa importante que você perceba nessa imagem é que as bolas amarelas são os prótons e as azuis são os elétrons. E perceba que aqui tem 3 prótons e 3 elétrons. Naturalmente o átomo é assim. E a maioria dos átomos tem mais nêutrons que prótons no núcleo. Só um comentário, ok, aluno? Então, avançando.
Ora, então Rutherford propõe que elétrons giram sem cair no núcleo. Acontece que a física mecânica clássica da época de Rutherford, né, ela afirma que o movimento circular do elétron levaria a uma perda de energia, redução de velocidade e consequente queda do elétron no núcleo. Então escutem, eu não estou dizendo aqui que Rutherford falou que o elétron caía. Rutherford não falou que o elétron caía no núcleo. Ele falou que o elétron sempre girava. Todavia, o conhecimento físico da época previa que o elétron iria cair, como mostra essa animação. Essa animação mostra a previsão feita pela física mecânica clássica existente na época. As limitações da física na época de Rutherford estavam propondo que o elétron cairia. O modelo atômico de Rutherford não conseguia explicar o que estava impedindo que os elétrons caíssem lá no núcleo. Aqui tem o erro de estação, vou passar adiante. Por que os elétrons não colidem contra o núcleo? Na verdade, só em 1913 é que Niels Bohr conseguiu explicar porque o elétron não cai dentro do núcleo. Então, para entender porque o elétron não cai, vamos avançar nossa aula. Então, estudante, vamos falar agora do modelo atômico de Bohr. E atenção, essa imagem aqui, com essas luzes de cores diferentes, associadas a metais diferentes, essa imagem tem tudo a ver com o modelo atômico de Bohr. Essa outra imagem também está extremamente relacionada com o modelo atômico de Bohr. A cebola, ela tem camadas de cebola. A cebola tem um núcleo central e tem camadas de cebola. Por que essas imagens têm tudo a ver com o modelo atômico de Bohr? Vamos ver então? Ora, porque Bohr ele propõe que os elétrons giram não de forma livre e aleatória, como disse Rutherford. Elétrons giram dentro de camadas. Elétrons se movimentam dentro de camadas de elétrons, como mostra essa animação. Então, essa esfera grande aqui é o núcleo do átomo, núcleo, e aqui você tem a eletrosfera, K, L, M, N, O, P, Q. São as simbologias usadas para as camadas eletrônicas. Niels Bohr aprimorou o modelo de Rutherford. Por isso que o modelo de Bohr, às vezes, é chamado modelo de Rutherford-Bohr. Então, Niels Bohr apresenta a existência de camadas de elétrons, onde essas camadas têm energias diferentes. Camadas eletrônicas mais externas têm energia maior. Essas camadas externas têm alta energia. As camadas internas, perto do núcleo, têm menor energia. Proposta de Niels Bohr são os postulados de Bohr. Então Bohr ele propõe que dentro dessa eletrosfera, se o elétron girar dentro da mesma camada, se o elétron gira na mesma camada, isso não consome energia. Então, se o elétron gira na mesma camada, a energia é constante. Vamos ver uma animação que fala sobre isso. Atenção, o elétron está se movimentando, aluno, na mesma camada. Esse movimento não consome energia, ok? Movimentando-se em uma mesma camada eletrônica, a energia do elétron é constante. Não haverá emissão nem absorção de energia. Não haverá emissão nem absorção de fóton. Todavia, Bohr ele afirma que se o elétron ele absorver energia, ele salta para camadas externas. Vamos ver uma animação sobre isso? Bum! Uma fonte de energia, o elétron recebe energia, sobe camadas. São os postulados de Bohr. Então, há uma absorção de energia, para que o elétron possa subir camadas. Eu vou até repetir essa imagem, essa animação que eu achei linda. Uma fonte de energia. O elétron recebe energia e sobe camadas. São os postulados de Bohr.
Niels Bohr também propõe que o elétron pode sair da camada externa e voltar para a camada interna. Só que para isso acontecer, ele libera energia. Está percebendo a luz? Então, eu vou repetir a animação, porque foi linda essa animação. Para que esse elétron desça camadas, ele tem que emitir energia, emitir fóton, conforme vai mostrar a animação. Então, esse, aluno, é o conhecimento proposto por Niels Bohr. Certo? E, por exemplo, essa reação explosiva, ok? Que eu costumo fazer no laboratório de química das escolas que eu trabalho. Esse experimento, essa luz que você está observando aí, são elétrons subindo e descendo camadas. A reação, ela aquece muito as substâncias, os materiais. Então, os elétrons absorvem energia, sobem camadas, depois descem camadas e emitem essa luz. Todavia, uma pergunta eu quero fazer. Vê só, os postulados de Bohr podem ser percebidos em meu cotidiano comum ou somente em experimento científico? Porque eu mesmo, Éder Barbosa, eu mostrei uma experiência do laboratório onde você viu aquela luminosidade e eu falei que aquela luminosidade era derivada dos saltos dos elétrons. Mas será que só experimentos científicos é que permitem perceber os postulados de Bohr? Lógico que não, aluno. Aqui, por exemplo, essa foto é de um quarto de criança, que quando você apaga a lâmpada, aí a decoração começa a brilhar. Aquela decoração brilha, porque durante o dia, elétrons desses objetos absorveram energia, subiram camadas. É quando você apaga a lâmpada, os elétrons não estão mais absorvendo energia, os elétrons descem camadas e emitem energia como luz, ok? Então, esse efeito está relacionado com os postulados de Bohr. Olha, esse metal quente emite luz. Metal quente, demais, brilha. Ele fica emitindo, uma incandescência. É porque os elétrons do metal sobem e descem camadas. Eles sobem absorvendo energia. Descem liberando energia na forma de luz, liberando fóton. Esses fogos de artifício também são elétrons que sobem e descem. Nos fogos de artifício você tem vários metais. Os metais aquecidos, os seus elétrons sobem e descem. E quando eles retornam, emitem luzes de cores diferentes. Niels Bohr está dentro de toda essa relação cotidiana. Então, amados alunos, é com essa bela imagem que eu encerro essa nossa videoaula, onde fizemos um rápido resumo sobre as teorias e modelos atômicos até Niels Bohr. Prazer estar com vocês. Até a próxima videoaula.